Jorge, gostaria que você também falasse, o Guto ele já começou a trabalhar, né, no Ceará, assim, dentro do clube já na primeira semana, né? Não lembro se foi dia 3, dia 2 ou dia 4, Sim. mas eu gostaria que você detalhasse um pouco como é que tem sido esse início do Guto, o que é que o Guto tem feito, né? Não dá para fazer aquele treino, obviamente, normal, coletivo, treino tático com todo mundo. Como é que tem sido essa atuação do Guto, enfim. Até para vocês entenderem um pouco assim, né, como é que é a dinâmica, acho que a gente não conversou muito sobre isso. Então, no primeiro momento, a gente dividiu os atletas em grupo de 8 e 7 jogadores, onde esses atletas eram divididos em subgrupos, de 4 atletas e 3 atletas. Então, eles faziam um treino praticamente individualizado. Então, nessa primeira semana teve então praticamente treinamento físico, físico-técnico, né, já com contato com bola, mas sem confronto nenhum. Depois, já nessa segunda semana, a gente já está com os grupos de 8 e de 7, então os jogadores já estão, ao mesmo tempo, fazendo trabalhos individualizados, sem contato também, então não tem contato nenhum. O Guto já está participando, já estão fazendo trabalhos técnicos individuais, o Guto tem acompanhado todos os treinamentos. Para vocês terem ideia, a gente tem 4 grupos treinando hoje, chegamos no clube 8 horas da manhã, o primeiro treinamento começa às 8h30, o segundo treinamento começa às 10h30, à tarde, às 16 horas, já tem o terceiro grupo, e às 17h30 o último grupo. Então a gente passa... E à noite a gente ainda chega e faz uma reunião online com toda a comissão técnica para avaliar como é que foi o dia, o que precisa melhorar, porque era tudo muito novo nesse início, né? Então a gente teve muita dificuldade, principalmente nessa questão em relação à segurança, né? Então o jogador ele tem que entrar para o lado, o outro grupo que está saindo tem que sair pelo outro lado, eles não podem estar se cruzando, tem que manter uma distância mínima, tem que estar limpando, né, fazendo sanitização por onde eles passam. Então o jogador sentou, já tem que estar lá uma pessoa limpando onde ele sentou, onde o jogador tocou. Então é um trabalho muito difícil para tu conseguir essa engrenagem funcionar. Então a gente precisou, as 2 primeiras semanas, reunião praticamente todos os dias. Agora a gente já está numa reunião de 2 em 2 dias. Hoje teve uma retestagem, né, desse elenco, então a gente já deve aumentar o número de participantes do grupo, já daqui a pouco para 2 grupos ou para 3 grupos. A gente está nessa indefinição, vai esperar o resultado dos testes para poder separar. E aí o Guto já vai conseguir fazer algum trabalho tático sem enfrentamento ainda, mas já vai conseguir um trabalho posicional dentro do grupo, conseguir posicionar os jogadores, mas ainda sem confronto, para depois, numa próxima fase, a gente já começar o confronto. Então é um trabalho que é muito difícil de estar montando, tem que montar muitos treinos, né, diferentes, treinos que consiga motivar o jogador para ele poder fazer individualmente. A gente montou um monte de acessórios lá para vocês terem uma ideia, de tábuas para o jogador fazer passe e receber, simulando como se ele estivesse tabelando com outro jogador. Então, eu digo lá, pô, a gente chega no CT, é um mini mundo, tá montado lá um mini mundo, cone para cá, estaca, essas placas, goleira, móvel para cá, goleira. Então está sendo bem diferente. O Guto tem atuado bastante nisso, é uma coisa que ele gosta, essa melhora individual de cada atleta, né? O Guto é um treinador que pega muito o detalhe, o pé que tem que estar para o jogador atento na marcação, como é que ele tem que estar, se portar o corpo, não de frente, de lado. Então ele cuida todos esses detalhes e já vem trabalhando e passando de forma individual para os atletas, colaborando muito para a evolução desses jogadores. Jorge, em cima disso, inclusive do que você está falando do Guto, eu queria saber mais uma opinião sua, né? Não é uma questão de informação, né? Mais uma opinião sua, você que está no mundo do futebol já há muitos anos e, obviamente, conhece, né? Você falou na coletiva também do Ceará que você acredita que de 30 a 40 dias a parte física e a parte técnica pode atingir um nível ideal para voltar aos jogos, né? Ali, obviamente, para tentar talvez até aguentar a maratona, de 30 a 40 dias, mas foi na parte física e na parte técnica. Aí você está falando desse trabalho do Guto e a parte tática, né? O conhecimento tático do grupo com relação ao Guto. E aí, obviamente, é uma questão de opinião, né? Você acredita que esses dias que vai ter, talvez 2 semanas, né, com um trabalho mais de contato, de posicionamento, 2, 3 semanas, você acha que pode ser suficiente para já iniciar os jogos ou é uma questão que vai sendo definido jogo a jogo de fato, né? Uma vez que o Ceará, inclusive, vai voltar já em jogos importantes, né? Suficiente eu acho que não vai ser, né? Eu acho que não vai ter uma possibilidade nenhuma de estar fazendo nenhum jogo treino, nenhum jogo amistoso, né, para ter esse tipo de avaliação. Então tu vai ter que se adaptar ao longo da competição, e a gente já vem para um momento que a gente de definição total em todas as competições, né? A gente já entra
No Campeonato Cearense tem 2 rodadas, já começa a semifinal, sendo que uma dessas rodadas é o clássico, então a gente sempre entra para vencer, o intuito né, vencer todas as partidas, as competições. A Copa do Nordeste também tem uma rodada decisiva, né, que é a última rodada da primeira fase, depois já entra os mata-matas. A Copa do Brasil já tem o segundo jogo também decisivo, então vai ter que se adaptando ao meio desses jogos e conseguir encarar, então, a melhor maneira possível. E o que eu vejo muito é que os treinamentos hoje em dia, né, são os treinamentos que também o atleta vai ter que se adaptar. Muito nessa questão do emocional, né, de não tem torcida, então o treinamento praticamente é um jogo hoje em dia. O atleta vai ter que se condicionar que aquilo que ele está fazendo no treinamento é praticamente o que ele vai vivenciar num jogo, né, o mesmo ambiente, o mesmo clima, ele vai ter que achar motivação entre ele. Aquele atleta que era acostumado, quando era cobrado pela torcida, a render mais, não vai ter isso. Aquele que também, quando era cobrado pela torcida, ele se sentia mais, não vai ter isso. A gente vê hoje os clubes mandantes, uma base aí pelo campeonato alemão, os clubes visitantes, né, tendo mais vitórias que os clubes mandantes. Nunca aconteceu isso, e a gente tem visto isso direto, porque não tem mais esse lado emocional, esse fator local, está cada vez menor quando está de portões fechados. Então tem que estar, a gente tem conversado muito isso, dessa questão emocional do jogador saber que o treinamento dele hoje é praticamente igual ao que ele vai ter num jogo, né?